Olá, meu nome é Roberta Souza. Eu sou nutricionista e atual presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E o intuito desse podcast é conversar um pouco do que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e a relevância dele para o município de Juiz de Fora. E hoje nós estamos aqui com dois conselheiros muito importantes, que é o Caio e o Valtencir. E nós vamos expandir o assunto sobre o que é o Conselho de Segurança Alimentar e a relevância dele no nosso município. Oi, Caio, Valtencir, muito obrigada pela presença. Eu gostaria que vocês se apresentassem da forma que vocês, né, querem ser vistos aqui dentro desse conselho. Pode falar, Caio, você primeiro. Ei, Roberta, boa tarde. Eu sou Caio, sou acadêmico de nutrição da FJF, integrante do Conceia e também do movimento Levante Popular da Juventude. E o que seria o leva ô Caio, você entrou agora no conselho, né, nesse biênio, né, de Sim, isso dois mil e mesmo. vinte e seis. E eu gostaria que você me contasse um pouquinho, você vem para o conselho representando o Levante. Uhum, Conta para o nosso telespectador o que seria o Levante. uhum. O Levante ele é um movimento social que organiza jovens. A gente entende que a juventude ela é atravessada pela estrutura social e ela também é capaz de transformar a sociedade no geral. Então a gente organiza a juventude em todos os âmbitos e dialoga questões que interessam à juventude. Então a gente organiza a juventude principalmente das escolas, a gente tem o movimento secundarista, a juventude da universidade e também a juventude das periferias, dos centros urbanos. Muito bacana. E o Valtencir também é o nosso conselheiro, ele já foi também, hoje ele é ex-presidente do Municipal de Segurança Alimentar. Valtencir, se apresenta para o nosso público também. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Meu nome é Valtenci. Faço parte hoje do Conceia, sou conselheiro, um ex-presidente, né? Na última gestão eu estava como presidente. Represento também a Beterraba Apoia, que é uma empresa, né, de educação ambiental. Nós trabalhamos com alguns trabalhos aí de consciência ambiental mesmo aí pela cidade. E hoje eu sou vice-presidente do Mogico. Mogico significa monte de gente interessada em cultivo orgânico. É um coletivo voltado para a produção orgânica local e regional aqui de Juiz de Fora. E você já é conselheiro do Conselho já faz um tempo, né, Valtencir? Sim, sim, eu fiquei 2 períodos, né, na gestão do Conceia como Mogico e agora eu estou no Conceia como Beterraba. Maravilhoso. E, Caio, você disse que é estudante de nutrição, né? E a gente falando sobre segurança alimentar e você representando o Levante com tanta, assim, responsabilidade, para você hoje, qual seria a sua visão como nutricionista, um conselho de segurança alimentar no município? Então, eu acho que eu trago muito dessa carga acadêmica para dentro do movimento. Então, na minha organização junto ao Conceia, é principalmente garantir que a juventude tenha acesso a alimentos em quantidade, qualidade suficiente, sem o prejuízo das outras necessidades básicas, toda aquela questão de segurança alimentar, garantindo sempre os aspectos culturais e também sustentáveis. Eu acho que que parte muito desse princípio de organizar a juventude mas ainda assim ter o pé em alguma questão específica, que no caso é a segurança alimentar e nutrição. Também, trazer o público acadêmico para dentro do conselho foi muito importante sua presença, tá, Caio? Ah, muito obrigado. Dentro do nosso conselho, né, Valtencir. Exatamente. E a Mogico também, né, Valtencir, com essa carga já que vem de tempo, né, sobre o cultivo orgânico. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Engraçado falar, né, que o Mogico ele nasceu por parte dos produtores, né? O Mogico ele já tem mais de 18 anos e ele veio de uma congregação de produtores e consumidores com interesse de ter acesso a uma alimentação de verdade. Então, com isso, né, a gente tem esse dual, né, a gente chama até de tripé, que a gente considera os produtores, os constituições de forma geral. E hoje a gente se concentra, né, na Praça Bom Pastor, a maioria das nossas ações hoje é uma feira orgânica que acontece todo sábado, importante falar, todo sábado de 8 a meio-dia na Praça Bom Pastor. Uhum. E ali a gente une produtores com foco na produção orgânica, com foco na valoração do consumo local, né? E com isso a gente pretende, né, como Conceia também, levar uma alimentação para além do acesso à comida, né? Uma alimentação de qualidade, uma alimentação com valor nutricional de fato correspondente para a população de uma forma geral.
E é importante, Valtenci, esclarecer sobre isso, sobre a questão dos agrotóxicos, né, no alimento, essa parte de ser mais orgânico, qual a relevância disso para a gente, assim, como consumidor, de ter um alimento mais puro, mais livre de agrotóxico, porque às vezes a gente confunde muito, né? Eu gosto muito de pontuar isso, a questão do orgânico e o do alimento agroecológico, né? Agroecológico, Explica exatamente. pra gente um pouquinho sobre isso. Qual a diferença dos dois? Tá, os dois eles ficam na linha de uma alimentação sem defensivos, né? Então, os dois eles ficam nisso. Quando a gente fala de orgânico, é porque existe toda uma estrutura de certificação por conta dessa produção. Uhum, Então, o Mojico, por exemplo, a gente faz parte de um sistema que a gente chama sistema participativo, no qual os próprios representantes, né, os próprios produtores, eles se autoavaliam. E aí é uma responsabilidade compartilhada. Então, uhum. qualquer erro que tiver de um, vale para toda a equipe e também, né, o sucesso também, ele é comunado. O agroecológico, ele tem toda essa questão social, né? Tem a questão da relação com o solo. E hoje a gente gosta de falar que o Mojico é uma produção orgânica de base agroecológica, que a Uhum. gente não está Sim. preocupado apenas só com a questão do alimento sem agrotóxico, do alimento sem veneno. A gente está preocupado também com a qualidade do solo, com o direcionamento no qual esse alimento vai dar, com a importância, né, de ingerir um alimento com um valor nutricional maior. Então, é muito além do que só não ter agrotóxico. É relação humana, é responsabilidade ambiental, tá? É cadeia alimentar, né? Então, na verdade, é importante a gente retratar que expande essa relação. Não é só simplesmente um alimento sem agrotóxico. E esse alimento, acho que as pessoas têm muitas dúvidas disso, né? Esse alimento, ele tem um sabor mais intenso, cores mais intensas, já que o valor nutricional dele também é maior, não é? Sim, e aí a gente Tem entra a em casos que é muito. característica mais pura. Exatamente. A gente tem um caso até estranho, né? Que uma pessoa que tem um acesso, já veio por muito tempo, com acesso a um alimento convencional, vamos chamar assim, às vezes ela experimenta um alimento orgânico, então ela causa estranheza. Então ela tá tão acostumada com aquele sabor que vem comunado ali com o agrotóxico, que às vezes o puro, né? O mais gostoso, assim, gera uma certa, né, rejeição nesse sentido. E o próprio morango, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de experimentar o morango orgânico, ele é muito mais doce, o vermelho é um vermelho muito mais fluido. Entendeu? Assim como a banana, né, que é um dos nossos principais carro-chefe lá da nossa feira. É, isso é importante. E Caio, o que que você acha dessa alimenta como nutricionista, um acadêmico de nutrição, das pessoas terem fácil acesso a esse alimento mais orgânico para a sua saúde? O que que isso vai ser relevante? Eu acho que é essencial facilitar o acesso, visto que hoje em dia muita gente acaba consumindo mais por questões da rotina, alimentos industrializados, que são mais baratos, ou então que são mais fáceis de adquirir, comer rápido e já partir para o trabalho outra vez. Que é uma questão que, assim, voltando na juventude, a gente observa muito nesse público. E aí acaba gerando doenças ao longo da vida, prejuízo em outras questões. Ah, isso é importante, né, a gente ter esse livre acesso, um Uhum, acesso maior ao alimento orgânico, né. E como nutricionista isso vale muito, né, principalmente na fase da juventude, né. uhum. Já ter essa base bem fundamentada, assim, em alimentos in natura, né. Construção de hábitos alimentares mesmo, começa Uhum. tudo ali nesse período, sedimenta nesse período, né? E aí a pessoa acaba criando hábitos negativos que ele vai levar para vida toda. É verdade. E me conta um pouquinho para mim, Caio, o que que você acha que o alimento orgânico e esse acesso vai impactar no coletivo, na segurança alimentar como coletivo, assim, das pessoas terem esse acesso? O que que vai impactar esse acesso, no coletivo, né, falando, assim, de segurança alimentar? Uhum. Eu acho que além de uma melhora assim de questões de saúde geral da população, eu acho que é mais essa pressão reduzida no sistema, porque as pessoas não vão precisar mais não vão precisar mais superlotar o sistema de saúde. Acho que as pessoas vão ter uma vida saudável no geral, assim, em todos os âmbitos. Até em questão de doenças crônicas não Doenças crônicas. transmissíveis, né, eu acho que vai diminuir bastante, né. Níveis de obesidade que estão cada vez mais altos em pessoas mais jovens, É verdade. Vai impactar de forma positiva, né, eu de forma creio, na minha positiva, visão sim. como nutricionista também, né. Agora, volta em si, tem
uma fala que as pessoas acham, uma ideia que as pessoas acham que o alimento orgânico ele é mais caro do que o convencional. Como que é isso, essa relação de preço, de valor? É mais caro o orgânico ou mais caro o remédio que você compra, né, por Uhum, conta da ingestão do alimento convencional? Isso é um debate bem interessante, mas eu gosto de falar que o orgânico não é tão caro quanto parece. A gente tem um exemplo bem interessante, que foi na época da pandemia aqui em Juiz de Fora. Na época da pandemia, os preços, na verdade, eles foram lá em cima e a gente conseguiu manter o nosso nível de preço. Então, a gente chegou a ter preços assim 3 vezes menores do que o preço de um alimento convencional. hum, E o que acontece? A nossa feira, que já existe, nesse espaço que está hoje, que lá no Bom Pastor, é uma feira que já existe há 8 anos e teve 2 ou 3 alterações de mudança de preço. Então, será que o orgânico é mais caro assim? Eu acho que, na verdade, as pessoas elas devem, né, visitar uma feira, visitar um produtor, visitar onde você consegue ter acesso a esses produtos. Se você, obviamente, for num supermercado que vende orgânico, numa rede que vende orgânico, certamente esses valores estão bem altos mesmo, bem inflacionados. Mas se você for lá numa feira e comprar direto com o produtor, você vai ver que não é tão caro assim, né? Mesmo porque você vai estar levando também uma carga de relação, sabe? Que uhum. eu acho bem importante você conhecer. Eu faço até uma pergunta aqui, né? Você sabe de onde vem seu alimento? Então, quando você compra de uma feira, quando você compra de um produtor orgânico, você sabe a origem do que você está comprando. Você não está comprando às escuras, né? Ao contrário do que acontece normalmente quando você compra num supermercado ou numa rede, né, de orgânico que produz em alta escala. Então, Uhum. a gente está falando daquele pequeno produtor, daquele que está quietinho lá produzindo 2 ou 3 culturas, porque ele não tem capacidade mesmo de aumentar a escala de produção. Então, quando você vai comprar diretamente com eles, você consegue um preço mais acessível, você consegue uma valoração bem maior, sem falar, né, da relação, que eu acho que é o mais importante nesse contexto todo de produção local e orgânica. Agora aqui uma curiosidade, aqui na região tem muito produtor orgânico? Como que é? Infelizmente, não. Não! Infelizmente não. A gente tem. Hoje, o Mojica a gente já chegou a ter mais de 30 produtores, Nossa. e por várias questões no decorrer desse tempo, pandemia, enfim, outros fatores que ocorreram durante esse período, hoje nós estamos com de 4 a 6 produtores certificados. Né? Uhum, E hoje a gente tem 4 produtores certificados fazendo a feira, né? Essa feira. Mas mesmo assim a gente consegue uma diversidade de produto, a gente consegue continuar essa relação, manter a feira em pé, né? Como eu falei, já tem um tempo que ela já está em andamento, então é importante. E a gente vem trabalhando, né? Para uhum. incentivar as pessoas aí a produzir, não só produzir, né? Mas como consumir o orgânico e como você falou de preço, então quanto mais assistência, quanto mais atenção a gente conseguir dar ao produtor orgânico local, mais a gente consegue reduzir os preços e, de fato, o orgânico passar a ser acessível a todos, né? Ah, isso é importante. E você acha que falta políticas públicas para fomentar esse cultivo orgânico ou falta muito o que fazer? Como que está esse andamento de políticas públicas para isso? Existe política pública, né? A gente está ciente, a gente até já participou de algumas políticas públicas que impactou diretamente o Mogico, Uhum, mas a gente precisa de mais. Sabe, a gente precisa de mais, a gente precisa de dar voz ao produtor orgânico local, dar voz ao produtor agroecológico, incentivos. A gente vem de uma característica, o Mogico vem de uma característica que é muito especial. A gente tem produtores que não se enquadram, por exemplo, em agricultura familiar. Então a gente uhum, às vezes não consegue acessar, por exemplo, um PNAE, uma política pública, devido à nossa característica, né? O Mogico tem uma característica diferente. Então eu acho que faltaria, eu acho que a gente enquadrar um pouco, né? Essas políticas para de fato atender esses produtores orgânicos que a gente tem hoje, que são poucos, né? Mas que fazem a diferença para a gente. ô Caio, agora voltando um pouquinho para você, me conta. Uhum. Você acha que um nutricionista em formação hoje, os acadêmicos, eles estão preocupados em saber sobre essa parte, do orgânico, da sazonalidade, né? Ele está preocupado? Você acha que hoje eles estão, assim, dentro do currículo de formação, é uma coisa que é discutida hoje? Eu acho que a principal questão é realmente essa questão do valor. E eu acho que parte muito também do estilo de vida da pessoa, porque a alimentação, no geral, é a construção de um estilo de vida, né? Uhum.
Eu acho que entra muito nessa questão da aquisição e também do preparo, né? Da pessoa ter o tempo disponível para realizar esses preparos com os alimentos orgânicos, para ela poder se alimentar mais de produtos minimamente processados e produtos in natura. Então, além da fácil aquisição do produto, ela também tem que ter o tempo para produzir, Uhum. para fazer aquele alimento. Então, acho que isso pode, inclusive, levar a várias outras questões que a gente pode discutir, entrando, por exemplo, na discussão da redução da escala de trabalho, da jornada de trabalho 6 por 1. Eu acho que parte muito disso, de lutar por essas questões políticas e de políticas públicas e de vida mesmo, de estilo de vida, promover essa alteração de estilo de vida para promover que essa pessoa ela tenha facilidade no acesso e também maior tempo no dia a dia para poder fazer essas preparações. Eu Uhum. acho que essas questões ainda faltam um pouco de discussão, mas eu acho que no geral, os alunos de nutrição no geral, eles se preocupam com essas questões, mas a gente tem a noção de que o acesso é dificultado, Uhum. todas essas E questões. ele está preparado, assim, academicamente para entender que o cultivo orgânico é tão necessário assim, mas assim, lógico que a discussão vai muito além, mas vocês estão preparados nessa formação de vocês de entender mesmo sobre o que é o cultivo? Tipo assim, na prática de visitar os agricultores, as faculdades têm fomentado esse assunto ou ainda está muito raso ainda e superficial? Eu acho que na questão de visita aos agricultores ainda é um pouco superficial. Eu Uhum, acho que os espaços que a gente costuma frequentar mais são as feiras, mais o espaço da comercialização mesmo, que é onde uhum, esse consumidor vai estar e que é onde esse consumidor que está vai ser o nosso, assim, o nosso paciente, cliente-paciente, né? Que uhum. vai procurar a gente para melhorar a sua alimentação, para solucionar algum tipo de questão relacionada à alimentação. Eu acho que nesse âmbito de visitar os agricultores realmente falta um pouco. Eu, por exemplo, eu fiz um estágio recentemente com o pessoal do Levante Popular, que é o Uhum. WAVE, que chama o Estágio Interdisciplinar de Vivência. A gente tem a oportunidade de visitar produtores Ai, que filiados bacana. Uhum, relacionados ao MST, né? uhum. E aí a gente acompanha esses produtores e fica na casa deles uma semana. E aí a gente Ó, conseguiu acompanhar, por exemplo, a distribuição dos alimentos para o PNAE, para o município, foi lá em Governador Valadares. ó, que A cidade bacana. de Tumiritinga, uma cidadezinha pequenininha, perto de Governador Valadares. Lá a gente tem Legal. o assentamento 1º de Junho, que é o primeiro assentamento do Vale do Rio Doce, em Minas Uhum, Gerais. E lá é um assentamento muito grande, eles são, assim, creio eu que eles sejam o principal foco de comercialização para o PNAE, de distribuição de alimentos para o PNAE. E a uhum, gente vê que isso funciona muito mais como uma renda extra para eles. Eles não conseguem sobreviver da renda que eles conseguem vendendo os alimentos para o PNAE. Eu acho uhum, que essas questões ainda, desse lado do agricultor, eu acho que isso é muito importante, porque em algum momento a gente vai ter que procurar esses agricultores, já que uhum. 45% dos alimentos para o PNAE eles devem ser de produtores, agricultores familiares, né? Então eu acho que a gente precisa desse contato, precisa também entender a situação, a vida deles, como que funciona o trabalho deles. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso falta hoje em dia. Nossa, isso traz, assim, pra gente, na nossa vivência como profissional depois, é muito relevante, né, Uhum. de entender esse processo, entender a agricultura, como funciona, e o que que isso vai impactar na nossa prescrição depois como profissional nutricionista ali com o nosso paciente, né, o que que a gente vai prescrever, e acaba que a gente se torna até um melhor profissional, né, quando a gente tem um conhecimento além daquilo que é a parte clínica, né, e o que que isso vai impactar ali para o nosso paciente, né, no decorrer do tratamento, né, Caio. Isso é bem legal mesmo entender essa parte. E agora o que que você deixaria, Valtencir, para a gente de conhecimento e qual seria, assim, o seu sonho em relação à agricultura orgânica? Tchan, sonho grande, hein? Ela ser acessível, acho que é o que a gente mais busca, ser uma Uhum. agricultura justa e acessível. Justamente para a gente acabar com todos esses relatos que o orgânico é caro, que o Caio fez um comentário que é bem interessante, eu quero até Pode. reforçar Aham. aqui, que foi a questão do acesso aos produtores, né? O Mojico, como eu disse, ele faz parte do sistema participativo. Então, as reuniões, as visitas, a gente tem umas visitas de pares, né? Que a Uhum. gente vai fazer o reconhecimento da propriedade e é de produtor para produtor. Essas visitas são abertas, Olha, né? não Então, sabia. E essas como que faz pra gente participar dessas visitas? é só acompanhar o Mojico para Uhum. verificar o calendário de visitação e está disponível no dia. Inclusive, a gente pode confirmar, mas mês que vem, se eu não me engano, tem duas. Olha Né? que Aproveitar que a gente bacana. está entrando aí na É. semana
na Semana do Meio Ambiente, né? E anualmente também a gente tem um que a gente chama de Campanha Anual do Alimento Orgânico. E Uhum, também temos também uma lei municipal do alimento orgânico. Então, essa lei é de uma semana, ele chama semana, né? Semana do uhum. Alimento Orgânico Municipal e essa campanha do alimento orgânico, onde eles levantam um tema e aí dentro desse tema a gente costuma fazer algumas ações voltadas para divulgação, né? O processo do alimento orgânico de uma forma geral. Mas aí já fica o convite para visitar a Feira Orgânico Mogico, para fazer parte, né, dessas reuniões, desses projetos. E a gente também costuma fazer, nos últimos anos a gente acabou não fazendo, até por questões internas, a gente faz também um que a gente chama de Dia Agroecológico. Uhum. Ele normalmente acontece em novembro e dezembro, onde é um encontro, né? Seria um encontro do produtor, aquele dia que o produtor não trabalha, que ele vai ali para doar conhecimento, né, e buscar conhecimento ao mesmo tempo. E aí a gente tem vários convidados, aí seja já foi bastante gente do Conceia, vai de órgãos públicos também. Às vezes a gente tem algum convidado especial aí que está no ramo do orgânico, da agroecologia, que está no momento, que às vezes a gente tem que viver um pouco, né, desse hype, né, dessa relação que está acontecendo. Então a gente faz todo ano, provavelmente esse ano já deixa, né, chamado que esse ano provavelmente a gente vai fazer lá para novembro ou dezembro, então já fica o convite, né, para o Caio, para todos conseguem, todos que estão acompanhando a gente aí, para estar acompanhando o Mogi, que vamos para feira, gente, que o pessoal indo na feira a gente consegue aí valorizar mais o produtor e esse produto ser um pouco mais acessível, né? Uhum. E quanto mais eles vendem, mais a gente consegue, né, ajustar esses preços. E Caio, qual seria, assim, o seu sonho em quesito no coletivo em segurança alimentar, como profissional, como Caio à frente do Levante? Qual é o seu sonho para o futuro do jovem que quer se envolver nesses projetos? Eu imagino que sonhos possíveis, assim. Eu Uhum, imagino que todo mundo tem a possibilidade de, primeiramente, acessar o espaço da universidade e acessar os espaços onde a gente está organizado, se organizar junto com a gente e entender onde a sua luta cabe mais, assim. Que no meu caso parte mais para essa questão da alimentação, por conta do meu curso. Eu acho que dentro desse tópico de segurança alimentar é justamente lutar um sonho assim meio impossível é essa garantia geral, mas lutar por essa garantia de alimentos, qualidade, quantidade suficiente, toda essa questão que tange a segurança alimentar e nutricional, garantia da segurança alimentar e nutricional para todos, para jovens principalmente, para todo mundo. e qual, Valtenci, a sua palavra final para a gente encerrar aqui? Alguma coisa que você queira acrescentar? Sempre que possível, consumo orgânico. É isso. Sua saúde Esse é um agradece. bom conselho. Caio, você quer deixar uma mensagem final? Na nossa luta aí como profissional nutricionista, a valorização da segurança alimentar. Acho que principalmente a valorização dos produtos orgânicos que o Valtense está trazendo, tentar pensar em alternativas diferentes de aquisição, eu acho que assim, é muito fácil falar isso e às vezes muito difícil de conseguir na prática, né? Mas Sim. eu acho que tentar se engajar e entender os processos, principalmente, do porquê que a gente escolhe realmente o que a gente come. Eu acho que é legal deixar essa provocação no final, para a Uhum. pessoa pensar um pouco sobre isso. Obrigada, Caio e Valtencir, pela participação. Eu vou deixar aqui, o Valtencir, deixa pra gente o Instagram da Mogico, como que a gente faz para achar na rede social. Mogico JF. Mogico, Mogico, tá, gente? Um Mogico. monte de gente interessada em cultivo orgânico. E Caio, deixa suas redes sociais aqui para o pessoal que queira te acompanhar como profissional nutricionista. Meu Instagram é Caio dos Reis Silva, @Caio dos Reis Silva. E sigam também o Levante, Levante JF. E tem o Conceia também, nós temos o Instagram do Conceia, né, Sim. que é ConseiaJF26, para vocês acompanharem também nas redes sociais. Nós temos a Nutri.Roberta Souza, que é a minha rede pessoal, profissional, né, que vocês podem ter acesso também para receber várias informações. E nós temos, né, evento do Conselho de Segurança Alimentar agora, né, nós temos o dia 30 na feira do Mogico. Perfeitamente. Onde que vai ser, Valtenci, esse evento? Praça Conta Bom pra Pastor. gente. Vai ser na Praça Uhum. Bom Pastor. A gente vai dar continuidade à feira que acontece todo sábado. A gente vai fazer o que a gente chama de super feira.
Ou seja, a gente vai agregar outras ações na feira para além da comercialização que já existe. Então, provavelmente, né, a gente está finalizando aí, né, a organização, mas a gente vai ter a presença de nutricionistas, de instituições aqui de Juiz de Fora dando apoio, isso em referência à Semana do Alimento Orgânico e a Semana do Meio Ambiente. Então essas semanas é para bombar Essa mesmo, hein? semana é para brilhar, né? É. E Caio, nós vamos ter um evento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Conta pra gente que dia que vai ser. Vai E o ser que que dia vai 1, rolar lá? vai ser dia 1 de junho, a gente vai fazer uma palestra sobre boas práticas com a delegada e nutricionista Júlia Carneiro, do CRN9. A gente vai discutir um pouquinho lá no auditório ICE do Mercado Municipal, de 7 às 9 da noite, dia 1 de junho. Maravilha, então eu convido vocês a acompanharem o nosso conselho para saber tudo sobre os conselheiros, sobre como anda a segurança alimentar no município de Juiz de Fora, acompanhar os eventos que estão rolando aí na cidade, os que vão acontecer ainda e todas as formas, né, que fomentam a agricultura familiar, que fomentam o trabalho nutricional dentro do município de Juiz de Fora. Eu sou a Nutri Roberta Souza, obrigada pela presença e obrigada, meninos, por conselheiros, né, por estarem aqui falando um pouquinho do que é a segurança alimentar dentro de Juiz de Fora. Obrigada, tá? A gente que agradece o Isso convite. aí, obrigado.